Epa, beleza. Nesse terceiro episódio, nessa terceira parte do segundo round, eu falo sobre minha líder. Por que eu sou desse jeito? Por que eu faço as coisas assim? Por que eu penso dessa forma? Por que eu ajo assim? Por que eu faço ajo assado? Porque, porque eu sou o que sou. Porque eu penso o que penso. Então, para descobrir isso, é só ver essa parte que fala sobre a minha líder, que faz parte da minha formação junto com a minha mãe. Meu romantismo, quase tudo na minha vida vem da líder. E é isso que vocês vão ver a partir de agora. Bom divertimento aí pra vocês. Epa, beleza. Vamos fazer mais uma parte do round 2. Deixa eu só ajeitar a câmera. Olha, olhando nesse ângulo aqui, parece que meu braço tá grande. Mas não tá. Vamos hoje falar da líder. Por que minha voz não saiu do feedback? O que aconteceu? Ah, agora saiu. Então vamos falar da líder hoje, que é um assunto que eu não gosto de falar. Eu só tenho coisa boa dessa líder, né? Que foi minha líder espiritual na igreja. Eu não sou um, como diria o Fullmetal Alchemist, um cão da igreja. Lá eles falam cão do exército, eu fiquei adaptei pra cão da igreja. Mas eu não sou um cara muito devoto, que segue tudo certinho, que não fala palavrão, que não mentirás, não roubarás. Eu tento não fazer essas coisas com excesso, mas eu faço essas coisas. Sou um ser humano comum, um ser humano normal. Tem gente que fala que eu sou muito diferente, tem gente que fala que eu não sou normal, mas pra mim eu sou normal. Inclusive eu fiz uma entrevista hoje no meu grupo de terapia e falei que eu me sinto mais normal do que antes, porque eu me sinto mais inserido na sociedade, sinto mais atuante. Ainda não sou muito atuante porque esses negócios de política eu fico meio de fora, mas eu devia ficar por dentro. Mas isso não é o assunto do round 2. O assunto do segundo round, na verdade, de hoje é a líder. E eu vou falar as principais coisas da líder. Primeiro, ela existe? Existe. Ela existe, o nome dela é Luciana. Eu não lembro como era o sobrenome dela, porque ela ia casar com um cara lá que também era líder nosso, líder dos adolescentes. E o sobrenome do cara era Locatelli. Então a gente chamava ela de Lu Locatelli. Ou só de Locatelli, ou Luciana Locatelli. Mas eu não lembro qual era o sobrenome dela, porque faz muito tempo que eu não vejo. Desde 2007, 2008 que eu não vejo. Acho que até antes, 2005, 2006. Qual é a primeira coisa que eu tenho que falar da líder? Eu vou tentar levar uns 10 minutos só pra falar isso. Primeira coisa é que ela tinha resposta pra tudo. Quer queira, quer não queira, ela tinha resposta pra tudo. E ela falava pra gente tudo que ela sabia. Todo o problema que a gente levava pra ela, quando a gente chegava na igreja, ela tinha resposta pra aquele problema. Deixa eu baixar um pouquinho o volume do feedback, eu já volto. Isso se reflete em mim, esse negócio de ter resposta pra tudo. Tem gente que acha estranho. Pô, como é que você passa por um problema e tem resposta pra esse problema? Você às vezes não resolve, às vezes não é a melhor resposta do mundo, mas você tem resposta pra um monte de coisa. Como é que você sabe dessas coisas? Como é que você tem resposta pra tudo? Simples, eu sou um discípulo da líder, faço o que a líder mandou. E ela tinha resposta pra tudo. Todo o problema que a gente levava pra ela, ela tinha uma resposta. Às vezes não era a melhor, às vezes não era a resposta certa, às vezes nem funcionava, mas ela tinha resposta. E como eu sou um discípulo devoto da líder, eu tento ter resposta pra tudo, mas isso faz um pouco parte da nerdice também. Também um pouco parte da líder, é 50-50. Mas às vezes eu não tenho a resposta certa não, posso até ter resposta, mas não ter a resposta certa. Segunda coisa sobre a líder, romance. A líder ensinou a gente a ser romântico. Como ela era uma mulher, ela ensinava pra gente o que uma outra mulher gostaria. Porque quer queira, quer não queira, não são todas as mulheres no planeta que são iguais. Na verdade, é muito difícil ter uma mulher igual a outra. Mas tem coisa que uma mulher gosta e várias outras gostam também. Então ela falava dessas coisas que várias mulheres gostam. Por exemplo, ela valorizava os gestos pequenos, mesmo que fosse coisas tipo que parecesse simples, ela valorizava porque às vezes era um gesto de amor. Então não precisa ser grandioso, ser milionário, essas coisas, para você ter um gesto de amor. Às vezes não
Tem, pra algumas mulheres precisa, mas para as outras não precisa. Claro que se a mulher pode, ela tem ela pode escolher eu rico ou o Cristiano Ronaldo rico. Ela vai escolher o Cristiano Ronaldo rico. Agora eu rico e eu pobre, ela vai me escolher eu rico. Algumas, não todas. Mas por exemplo, teve uma vez que ela estava sentada lá na frente nas cadeiras da frente da igreja. E tem uma oração que depois que a gente faz uma oração lá, a gente se abraça. Eu estava sentado lá no fundo. Então eu saí lá do fundo, fui lá na frente e abracei ela. E ela valorizou esse gesto, ela falou isso pra todo mundo. Ela foi lá e falou depois pros adolescentes, que foi um gesto bonito. É só um exemplo, tá? Foi um gesto bonito eu ter saído do meu lugar e ir lá onde ela tava, dar um abraço nela na frente de todo mundo e voltar pra onde eu tava. Então ela ensinava essas coisas sobre romance, ela ensinava a valorizar essas coisas de romance. E muito do romance que eu faço vem disso. Então às vezes coisas pequenas e até coisas grandes também que ela falava pra fazer, que não são todas as mulheres que gostam, mas muitas delas gostam desse negócio de romance. Muitas, tipo, flor é uma coisa que eu fiz muito na minha vida, hoje em dia eu não faço mais. Mas eu já fiz muito, e ela falava que as mulheres gostavam, e tem muitas que gostam mesmo, mas tem outras que não gostam. Poesia é uma coisa que umas gostam, outras não gostam, mas poesia fica mais pra frente. Ela passou uma carta só pra gente, não passou muita coisa. Eu nem sei se foi pra gente, se foi pra mim, porque eu recebi carta, não sei se os outros discípulos, os outros servos lá receberam carta. Mas enfim, depois eu falo disso. Sobre mulheres, como ela era uma mulher, ela falava sobre coisas sobre mulheres. Então, por exemplo, a gente não tinha a gente não se sentia intimidado por mulher. Seja, sei lá, uma mulher super, por exemplo, uma Cris Arcangeli. A gente não ia se sentir intimidado pela Cris Arcangeli. Ou uma mulher desconhecida. A gente também não ia se sentir intimidado por essa mulher. Por quê? Porque ela era uma mulher e ensinava a gente conversar, ensinava a gente como conversar, como se comportar. Claro que tudo isso não é uma receita de bolo, não é uma coisa que tipo fez tudo isso e vai dar certo. Ela só ensinava tipo o que ela só indicava pra gente uma forma das coisas acontecerem com mais facilidade, mas não quer dizer que vai dar 100% certo. Outra coisa sobre mulheres também é que às vezes não, é, quando você quer namorar, uma das melhores coisas que você pode fazer é trabalhar. Trabalhar e depois pra namorar é bem mais fácil. Porque você às vezes não precisa ser milionário. Tem mulher que gosta de cara milionário, muitas gostam. Mas tem mulher que só quer, tipo, construir a sua casa, ter seus filhos. E se você está trabalhando, isso fica mais fácil. Então uma das coisas fundamentais que ela falava pra gente no romance é trabalhar. Tem que trabalhar. E aí você pode ter, sei lá, uma moto, um carro depois mais pra frente, mas você tem que estar trabalhando. Então, isso as mulheres valorizam isso. E é coisa que tem muita gente que não fala disso, mas as mulheres gostam de um cara trabalhador. A maioria, pelo menos, gosta. Claro que vai ter aquelas que gostam de tipo de um noia. Não, nada contra o noia, mas vai ter aquelas que gostam de um cara mais tranqueira, de um cara mais sei lá, mais ah, sei lá, de um cara que não quer nada com a vida. Tem essas mulheres também. É, e ela ensinou algumas coisas sobre mulheres, não tudo, mas ensinou algumas coisas. Do que, tipo, como se comportar perto de uma mulher. Claro que não é 100%, cada mulher é de um jeito, mas o resumo assim ela deu pra gente. Outra coisa que aconteceu com a líder também é que ela acreditava em mim. Ela foi a primeira pessoa que acreditava em mim. É, lembra que eu falei que eu virei autodidata por necessidade, que eu queria ser desenhista, mas não tinha dinheiro pra pagar? Então ninguém acreditava em mim por, não sei se era por esse motivo, ou por que cargas d'água de motivo. É, e também na minha escola tinha um cara que desenhava muito melhor que eu, então todo mundo acreditava que aquele cara ia ser um profissional e eu não seria. Até porque aquele cara tinha feito curso também, e ele desenhava muito bem Dragon Ball, eu ficava desenhando coisa, eu inventava meus desenhos. Então, quase todo mundo acreditava no cara e ninguém acreditava em mim. Só que a líder, lembra que eu falei que ela valoriza gesto pequeno, que ela faz esses gestos pequenos e às vezes até gestos grandes que fazem toda a diferença. Então, ela acreditar em mim era uma coisa que fazia diferença pra mim. E ela foi a primeira. E depois que ela acreditou, eu comecei a acreditar em mim com mais força. Comecei a ter mais fé em mim mesmo, comecei a ter mais vontade, tipo, eu sei que eu posso, eu sei que eu sou capaz. Tanto porque ela acreditou, tanto porque também eu comecei a acreditar em mim com mais voracidade. Então isso é uma das coisas que ela fez. Ela foi a primeira que acreditou em mim. Mostrei meus desenhos pra ela lá, ela falou que era possível, que era capaz e que eu conseguia. Inclusive ela falou que eu tinha um diferencial, que era que se eu me esforçasse eu podia ser diferente dos outros desenhistas. E tô aí agora na luta tentando ser profissional. E agora a última coisa sobre a líder, isso é importante. É importante saber disso porque tudo isso que eu falei sobre ela reflete na minha personalidade. Da minha mãe também, mas da minha mãe eu não vou falar. Mas tudo isso que eu falei sobre ela reflete na minha personalidade. Então tudo isso, o que eu sou hoje, tem a ver com a minha mãe e com a líder. Então, daí vai dar pra entender mais ou menos as coisas.
raiva e ódio. A líder não deixava a gente agir por raiva e ódio. E mentir também não. Ela não deixava a gente mentir. Vez ou outra eu minto. Vez ou outra, mas é difícil. Eu tentar ao máximo não mentir. Eu tentar ao máximo falar sempre a verdade, mas tem vezes que não dá. Tem vezes que a gente precisa de uma mentirinha boa, sabe aquela mentira tipo, quem comeu, quem quebrou meu Xbox? Não, sei lá, uma mentirinha aí que às vezes não tem como fugir. Mas eu não quero falar sobre mentira, eu quero falar sobre raiva e ódio. A líder não deixava a gente agir com raiva e ódio. Ela não deixava, ela não gostava. Ela tinha repulsa com raiva e ódio. Ela não queria que nenhum dos discípulos dela lá agisse com raiva e ódio. Tem gente que fala que é mentira, que a líder não fazia nada disso, mas ela fazia assim. Pelo menos comigo ela fazia. Então, muita gente estava esperando que eu agisse com raiva, com ódio. Teve dois motivos de eu não fazer isso. O primeiro, que eu tive medo de no final dessa raiva e desse ódio cometer suicídio. E o segundo é porque a líder não deixava. E eu sou um reflexo do que a líder era e do que ela ensinava. Ela ensinou a não ter raiva e ódio. Claro que às vezes eu vou ter raiva, claro que às vezes eu vou ter ódio. Mas não é pra ficar, tipo, não é isso que vai determinar minha personalidade. Não é a raiva e o ódio que vai determinar meu ser. Deveria, mas não é. Porque dizem que se eu brigasse aí na internet eu teria crescido e estaria famoso. Mas eu não briguei. Briguei quando já não precisava mais. Então é isso. Essa é a líder que a gente teve lá na igreja. O nome dela era Luciana. Eu não lembro o sobrenome dela. Eu lembro que do namorado dela o sobrenome era Locatelli. Então eu chamava ela de Luciana Locatelli. Na verdade eu chamava ela de Lu só. Só de Lu. Ela líder dos adolescentes. Tinha o líder lá dos adultos, sei lá, dos pastores. Tinha líderes lá. Ela era líder dos adolescentes. E ela me ensinou tudo e moldou a minha personalidade, junto com a minha mãe. Então, quase tudo que você vê que eu faço, romance, resposta pra tudo, falar uma coisa ou outra sobre mulheres, acreditar em mim mesmo, não sentir raiva e ódio, tudo isso vem lá da líder. Então tá aí um pouquinho mais sobre mim, um pouquinho mais sobre o meu passado, mais uma parte do segundo round. Amanhã tem mais uma parte também. Amanhã a gente vai falar sobre acreditar, tá escrito aqui. Acreditar e história. Talvez a gente fale sobre isso mesmo. Então eu vou encerrar a live agora, depois eu abro de novo a live, a gente conversa sobre as novidades e depois eu vou subir esse vídeo pro YouTube. Então é isso, fiquem com Deus e até daqui a pouco. Eu vou desligar a live e já volto. Acho que eu vou esperar 18 minutos pra ficar redondinho. Aí encerra com 18. Essa edição vai ser igual a do Diário do Pensamento, viu? Não vai ser aquelas coisas de Hollywood não. Eu queria, mas não consigo. Bom, então é isso. Essa foi a terceira parte do segundo round. Eu falando sobre a líder. A quarta parte vai ser sobre acreditar em mim mesmo. Acreditar na minha luta, acreditar no meu... Ih, até esqueci agora, vou ter que ver de novo. Acreditar na minha história. Essa vai ser a parte mais longa, que vai ser a quarta. Ela vai demorar pra caramba, mas vai ser... sei lá, vai ser divertida. Que nem a da líder foi também e as outras também. Então é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado a quem assistiu. Se puder, se inscreva no canal, deixe seu like. Me siga no Facebook também pra gente bater a meta de 100 mil. Muito obrigado, é isso e fui.